Quando falamos de datas exatas, nós usamos o on. Por exemplo, my birthday is on August 9th. I'm going to travel on July 22nd. Então, nós usamos o on quando eu tenho um dia específico dentro do meu mês. Quando eu estou sendo específico sobre datas, tá? Vocês vão ver que está em oposto ao in, porque o in nós usamos quando tem somente o mês ou somente o ano. Eu não tenho a data exata, tá bem? Agora, voltando para on, eu vou usar o on também quando eu estou falando de days of the week. On Saturday, I have a party. On Saturday, I also have a volleyball game. On Monday, I have to teach. Então, quando eu falo de days of the week, eu vou usar a preposition of time on. Agora, com in, vocês veem que tem bastante coisinhas aí. Como a gente comentou, quando eu quero falar de meses, months of the year, somente o mês. January, February, March, April, any month, I'm going to use in. In April, my mom will celebrate her birthday. In December, I'm going to travel to visit my sister. Então, quando eu tenho o mês somente, eu uso in. Se eu tenho também somente o ano, por exemplo, nós estamos no ano de 2022. We are in 2022. In 1998, I went to my first concert. In 1998, I went to my first concert. Um exemplo, tá? De que a gente, para anos, vai usar o in. Eu também vou usar in quando eu estou falando de décadas ou centuries, que são séculos. Ok? Aqui ele diz the 21st century, the 2020s, quando eu uso décadas, tá bem, gente? Quando eu falo das seasons of the year, I also use the preposition in. For example, I always go to the beach in the summer. I always get a cold in winter. Okay, so I use in to talk about seasons. E o outro que nós sempre usamos in é quando eu quero dizer que foi na manhã, na tarde ou na noite. Eu digo, in the morning, I usually eat breakfast. I leave my work in the afternoon. I study English in the evening. Ok? Alguns exemplos para que a gente possa ver o uso dessas prepositions e para relembrar aquilo que a gente viu na semana passada, last week. Ok? We also talked about the ordinal numbers. E nós, em números ordinais, a gente viu que usamos os números ordinais para quê? Lembre dos exemplos? Sim. Quais são os exemplos? Tell me. Tipo, que nem tinha levar o elevador ao quarto andar. Acho que foi assim que estava na história. Uhum. Então, quando fala, tipo, primeiro a ganhar na corrida. Very good. In a race, né? The floors of a building, the grades
we are in. Então, nós usamos o ordinal numbers. E quais são aqueles 3 números ordinais que eles são diferentes do restante? O 10. O 10? Que leva TH no final. Normalmente todos levam Tem TH. TH. Então é o terceiro que leva RD. Yes. E o primeiro que Yes. leva. Ai, eu esqueci o que ele leva. O que ele leva? E aí, Bruna, o que ele leva? Bruna, Priscila. Eu sei que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Very good, well done. O primeiro, o segundo, o terceiro, eles são exceções, porque eles têm uma terminação diferente quando a gente está escrevendo, certo? O primeiro número, vamos procurar aqui, peraí. Eu vou colocar na tela, já que a gente está falando dos ordinal numbers. We're going to talk about holidays today. Here it is. Let's zoom in. You see here. O primeiro, segundo e o terceiro são diferentes. Why? We have first, ST, termina com ST. Então, olha só como eu represento ele quando eu coloco na forma numérica. First, second, segundo, ND, ND. Third, RD, RD. E a partir daí nós vemos que temos o TH, o TH. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, e aí a gente vai. 11, a gente termina com TH, e a gente só vai ver depois o first, second and third quando a gente começar a dizer, é o 23º dia do mês, a gente vê isso, né? Que no inglês a gente fala dos dias do mês, não, que dia é hoje? Dia 23. Se a gente falar 23 no inglês, 23. Mas eles falam, é o 23º dia do mês. Então, it's the 23rd of March. E hoje é dia 23 mesmo, eu estava falando 26, sem nem me ligar. 23rd of March. So, March 23rd, a gente vai usar aqui, vamos ver aqui, ó. Right here. We have 21st, 22nd, and 23rd of March, and the 24th. Aqui o mais importante é vocês lembrarem dessas 3 exceções que a gente escreve diferente e assistir o vídeo da pronúncia para vocês verem como que é falado e repetir. Repetir, tá? Isso aí que é o mais importante sobre números ordinais. E nós vamos usar eles quando a gente fala de dias do mês, quando a gente fala de uma posição, né, onde tem uma ordem, a gente vai usar ele. A gente comentou sobre uma corrida, né? Uma corrida, quero saber a posição de alguém. Quando a gente simplesmente quer falar sobre, não sei, é a 1000ª vez que eu falo disso contigo, talvez uma discussão. A gente vai usar um número ordinal aí também. Tá? E a gente vai ver que a terminação, ela é, em sua maioria, no TH, e por isso que a pronúncia é difícil, porque a gente não tem essa fonética, esse som no nosso vocabulário, no nosso alfabeto. Tá bem? Any questions until here? Alguma pergunta? Até aqui? Carol, Yes.
sobre aqui os números, ele vem a numeração e o final do nome deles. No caso, quando falar que é por extenso, aí eu vou escrever o nome completo. Quando não for por extenso, eu vou colocar o número, que nem está esse exemplo de vermelho, o número e o final da escrita, né? Ou não? Sim, exatamente, exatamente. Porque se você me escreve, eu estou falando, sei lá, de uma questão de prova, e a resposta é 24, que no caso, 24º. Se você só escreve o 24, eu vou entender como 24 e não como 24th. Então, por isso, na escrita, até quando é numérica, eu acrescento as duas letrinhas do final, para eu saber que é um número ordinal. Estou falando de ordem, da ordem de alguma coisa. Exatamente como você falou. E se for uma questão de escrever por extenso, você vai escrever 20-4th, 23rd. Ok? Ok. Perfect. Great question. Great question. Let me see, my book is right here. Today we're going to go back and finish what we haven't finished. Eu não esqueci do homework, tá? Que eu passei para vocês. Mas vamos ver isso aqui antes. Here, this is what I want to talk about. Nós lemos isso aqui no finalzinho da nossa aula passada, mas eu quero começar por aqui, tá? E depois a gente vai avançar. E depois eu vou repassar também para vocês um exercício de from, to, porque na apostila tem, só que é muito básico. Mas vamos lá. Ok. Let's read the text. Eu vou pedir para que a Edileuza e a Priscila estejam lendo para mim. A Edileuza vai ser o Roger e a Priscila vai ser o Luke. Ok? Ok, Roger? Ok. Ai, os meus são grandes. Os meus são grandes, as frases. São nada aí, a Priscila vai ter que ler mais. Vai lá, Priscila. You can start. Hey, Roger, wake up. It is time to get up and get ready for work. Work. But today is Sunday. No, it is Não? not. Tá errado o jeito que eu li? Não, só estou reagindo ao texto, o que está dizendo. Susto. Não, vai lá, Priscila. Eu achei que ela estava falando comigo. Viu, Tita? Todo mundo tomou susto. É que a Priscila começa a ler, no, it is not. Então, eu estou assim, ó, no, it is not. Ah, tá. No, it is not. Sunday was yesterday. Today is Monday. And you have an important meeting from 9 to 11 with your boss, remember? Oh, no. It is Monday. It's Monday. Just Just give. Jeff, Just give. Jeff, Give. Give. Tem esse Give. Vzinho. Isso. Give. Aham. Me, minutes. 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 Yes. To finish my dream of my perfect. 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 A sílaba forte está em perfect. Perfect. Isso? Perfect. Perfect.
Perfect. No Não, primeiro, né? A sílaba forte é a primeira, tá? Não, perfect. Isso, é como que no final da palavra perdesse um pouco a força. Ah, tá. Perfect. 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 Yes. Vocation. É isso? Vacation. Vacation. Yes. All right, but don't be late for work. Well done. Well done. Tá vendo como é bom ler, gente, em aula? Well done. Thank you very much, Priscila and Edileuza. So here we have Luke and Roger, and they're talking about being late for something important. Hey, Roger, wake up. It's time to get up and get ready for work. Work? But today's Sunday. No, it is not. Sunday was yesterday. Today is Monday. And you have an important meeting from 9 to 11 with your boss. Remember? Oh no, it's Monday. Just give me 10 minutes to finish my dream of my perfect vacation. Cara de pau esse Roger. Então, Luke diz, all right, but don't be late for work. O Luke foi um amigo muito legal, porque ele foi acordar o Roger, que estava dormindo, pensando que era domingo. E, na verdade, era segunda, dia dele ter uma reunião com o boss dele. O que é boss, gente? Chefe. É o chefe. Boss é chefe. E ele tinha essa reunião from 9 to 11. From 9 to 11. Então, nós falamos na aula passada que from to é desde para, desde até. E aqui do ladinho temos parênteses, chaves, não sei como chama. From to the beginning and end of a period. Então, from é o início e o to mostra que ele está tendo início, chegando a um final. The beginning and the end of a period. From 9 to 11. A gente sabe que a meeting, a reunião, começaria 9 e terminaria 11. Example given, I work from 9 a.m. to 5 p.m. Eu trabalho de 9 da manhã às 5 da tarde. They go to the gym from Monday to Saturday. Eles vão à academia de segunda a sábado, tá? Então, nós temos que saber que from to é onde nós vemos a representação de um início a um fim de um período. Pode ser de horas, pode ser de dias, né? A gente usa from to. Às vezes você até vê em cartões, cartão postal, ou... Agora eu acho que não é muito comum, mas quando você vai na papelaria e compra um cartão de aniversário, né, para dar para alguém, aparecia no envelope, tinha from to, ou então, até mesmo na hora de mandar carta, dependendo do envelope que você compra, aparecia from to. É o de para, tá? E aqui é a mesma coisa. Agora, nós não falamos disso na aula passada, que é o for. Aqui temos um outro texto e eu vou pedir, não sei se... Cadê? Jennifer e Breno. Vou pedir a Jennifer e o Breno para estarem lendo. A Jennifer vai ser a Julia e o Breno vai ser o Brad, ok? Ok. Jennifer, está aí? Tô assim, tá conseguindo me ouvir? Yes. Pode começar. Hey coach, my name is Julia. I'm new
the basketball team. Hi, Julia. Nice to meet you. You long have you played basketball. 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 I have been playing for 5 years. Sweet. It will be great to have you on the team. What's their practice? Tuesday, Tuesdays, Thursdays, Thursday, and Saturday from 8 to 12, 12, 12. 8 a.m. to 12 p.m. PM, esqueci, PM. Okay, great. See you tomorrow. Very good. Thank you very much, Breno and Jennifer. É interessante que os personagens começam com as mesmas iniciais de vocês. Aqui, ô Carol, Fala. essa palavra Tuesday é bem parecido, né? Esses Pagar. 2 dias da semana normalmente sempre causa uma dúvida na hora de falar. Terça-feira é Tuesday. Eu sempre falo para os alunos, Tuesday. na hora de falar, pensa no número 2. A gente diz Tuesday. né? Então, Tuesday. E o outro quinta-feira é Thursday. Isso, perfeito. Okay. Thursday and Tuesdays. Okay, so we have Julia and Brad here, and Julia says, "Hey, coach, my name is Julia. I'm new to the basketball team." Hi, Julia. Nice to meet you. How long have you played basketball? I have been playing for 5 years. Sweet. It will be great to have you on the team. What days are practice? Tuesdays, Thursdays, and Saturdays from 8 a.m. to 12 p.m. Okay, great. See you tomorrow. Então, a gente tem a Júlia, ela é vamos dizer, uma atleta, uma estudante de basquete, e ela diz que é nova, I'm new to the basketball team. Ela é nova no time, na equipe de basquete. E o coach diz que é um prazer conhecê-la e pergunta há quanto tempo que você tem jogado basquete. E ela diz, I have been playing for 5 years. Então, esse for, ele dá o sentido de duration. Quando ela diz, I have been playing for 5 years, eu tenho jogado por 5 anos. Sweet. Esse sweet, literalmente, a palavra tem o significado de doce, tá? Sweet significa doce, é um adjetivo, mas aí ele é usado como uma gíria, né? Uma interjeição e uma gíria onde você fala sweet, cool, nice, e, tipo, bacana, legal, ótimo, tá? Pode ser um desses significados. It will be great to have you on the team. Será muito bom, será ótimo ter você na equipe, no time. What days are practice? Que dias são os treinos? Terças, quintas e sábados, de 8 ao meio-dia. Ok, ótimo. Vejo você amanhã. Então, for refers to duration. How long something lasts. Então, how long have you played basketball? For 5 years. How long have you been studying English? For 11 years.
Então, ele mostra a duração de algo, né? Quanto tempo você faz alguma coisa, quanto tempo vai durar algo que está por vir. Example, I have studied Japanese for 9 years. Eu tenho estudado japonês por 9 anos. I'm going to India for 1 year. Eu irei para a Índia por 1 ano. É o que está dizendo aí. Okay, let's see this quick exercise. Exercise number 9. Todos têm aí aberto? Exercise number 9. And let's see the application of this. Dúvidas, gente? Não? Como o pessoal diz no Chile, tranque. Até aqui, tranque. Tranquilo. Vamos ver aqui, ó. Para a gente poder fazer junto. E aí vocês abrem o microfone para responder, tá? Eu não vou dar a resposta, não. Hi, I'm Zach. Lembrando que aqui a gente vai completar com from, to ou então for, tá? Hi, I'm Zach. My routine is pretty busy. I wake up at 7. E aí? Seria from and to. From 7 to 8, very good. From 7 to 8. Vou anotar aqui para acompanhar vocês. From 7 to 8 in the morning, porque acabou de falar que I wake up at 7 a.m. From 7 to 8, I have my time with God. I've been doing this for duração aqui, né, gente? For 2 years. Duration. Tá? Por 2 anos. My day always starts well. Then I have online classes. Alguém falou, mas muito baixo. 5. For Duração. Aqui é duração. Aqui, ele está falando assim, 5 whole hours. Esse whole significa de cheio, inteiras, tá? Por 5 horas inteiras. Ele está querendo dizer que é muito tempo. Então, my day starts well. Meu dia começa bem. Then I have online classes for 5 whole hours. E então, eu tenho aulas online for 5 whole hours. Okay? I stopped to eat lunch and from, very good, from 1 p.m. T-O, a gente fala como? To. To 5, I babysit my little sister. In the evening, I practice English. At? Diz aí a hora, não? Mas a gente está falando sobre at agora. No caso é para colocar from, to e for. Yes. Então, é o for. Well done. For, in the evening, I practice English for 1 hour. Por 1 hora, ele pratica inglês nas noites. And then I relax
and go to bed. Então, relaxe, vou para a cama. Então, o Zach falou aqui da rotina dele, que é muito ocupada, pretty busy, muito ocupada. O busy é ocupado. O pretty aí, nesse caso, dá o sentido de muito, porque sozinho, pretty seria o quê, gente? Todo mundo conhece essa palavra, eu acho, não? Quando eu digo assim, you are so pretty. Quando eu digo you're so pretty, o que eu estou dizendo? Não? Pretty is similar to beautiful. Então, pretty normalmente é de linda ou lindo. Mas aí, my routine is pretty busy. Minha rotina é bem ocupada. Tá? De bastante, de muito ocupada. Dúvidas nesse exercise? Yes? No? Ah, Carol, Yes. eu aqui errei falando que era it, né? Quando fala aqui English for one hora. Então, devido a ver um e hora, eu achei que era it. Não é at. Aí não é at. No caso, só quando tiver. Porque quando tiver na prova ou no quiz, para poder eu saber, né? Então, quando for at, aí só é o número e vai haver o PM, a M, né? E não vai colocar escrito a palavra hora, né? Yes, exactly. Very good. Isso mesmo. E a palavra hora se diz hour. 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 Very good. Hour. 1 hour. Let's move on. Here. Ok. Bruna, tá me ouvindo? Tá conseguindo participar? Tô sim. Tá tão calada, escondida aí, gente. A voz dela tá a cara da disposição, né? Ela tá dodói. Ainda bem que foi a Priscila Ah, que nada, falou. vi ela correndo ali agora de fora. Menina, era a tua casa, o que não era eu, não. Vamos ver aqui o in, on, at outra vez. E aqui a gente tem o from, né? Para poder mostrar para vocês algumas coisinhas diferentes. Aqui, nós começamos vendo as prepositions of time. Nós vamos começar a ver aqui essas prepositions como preposition of places. Tá? O que são places mesmo? Lugar. Thank you very much, Priscila. Então, lugar, preposições de lugar. Vamos lá. Ele tem aqui falando para que serve o in. Vamos começar por ele. In a province, country or city. Quando eu estiver em uma província, num país ou numa cidade. Example. Give me an example, Priscila, using in com country or city. I live in Brazil. Perfect. I live in Brazil. She lives in France. Perfect. Preposição in. Então, agora a gente está vendo que o in, como preposition of place, ele pode ser usado para falar de countries, países, cities, cidades, ou províncias, province, tá bem? Então, já estamos falando de lugar. Aí ele vai e traz embaixo falando que in serve para falar in a year or in a month, que nós já vimos como preposition of time. In December
in 2019. Ok? On. E detalhe, né, gente? Que aqui, em primeiro lugar, ele está mostrando para gente posição, né? Aqui que a gente tem? Temos uma... Não é uma bola, é um círculo, que antes eu achava que era tudo igual, mas não é. Aqui temos um círculo e a palavrinha in está onde? Localizada aonde em relação ao círculo? Dentro. Dentro dele. Então, a palavra in significa também dentro. Ai, meu Deus, eu tinha esquecido que ainda tinha essa parte. Era isso que eu estava tentando lembrar. Que negócio que é embaixo, em cima, do lado. Isso. Ferrou, ferrou. Essas palavrinhas podem significar muitas coisas. As prepositions, gente, elas vão estar presentes em todo o tempo, em todo lado do inglês, tá? Por isso, não é legal você gravar o significado em questão de tradução delas, não, tá bom? Mas como e quando a gente deve usar e qual a gente deve usar para cada coisa. Como a gente está vendo, tem uma diferença. Eu não posso usar o at para city, para year, month. Eu não vou poder usar o in para falar the time ou point. Então, é saber o que a gente pode usar. Então, tá, o in significa dentro. Eu posso usar quando eu falo de uma city or country. I live in Brazil. I live in Nova Iguaçu, in Austin. A gente é chique, a gente não mora em Austin, a gente mora em Austin. Então, I live in Austin. I moved to Austin in 2007 in May of 2007, ok? Very good. Agora, preposition on. Onde está localizado a preposição em relação ao desenho? Sobre? Yes, sobre. Então, tem a famosa frase daquela música antiga, quase um poema que diz table, table, the book is on the table, né? Vocês conhecem? Eu tô vendo a Priscila rir, então não vontade de rir. Então... Quando eu vi essa lição, eu só fiquei lembrando disso. A música ficou aqui, ó, na minha cabeça. Exatamente. Então, o on significa sobre. On the table, on the counter, on the floor. Floor significa chão, tá? On the table, a gente sabe que é mesa. Table é mesa. On the counter é balcão. Então, sobre. A gente sabe que quando tem um objeto sobre alguma superfície, a gente pode falar e deve falar on. Mais à frente, vocês vão ver que quando a gente está falando de directions, de ruas, eu pergunto, where is the bank? Where is the bank? Eu vou dizer que o banco é em determinada rua. Aí o inglês, ele vai usar a preposition on, quando eu digo the bank is on Felipe Salomão Street, por exemplo. É como se o banco estivesse sobre aquela rua, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Fica ligado aí nas prepositions que a gente vai usar bastante nesse semestre. Depois diz assim, on a road or device, que é justo o que eu estava comentando. Esse road é de estrada, mas a gente pode considerar aí também como street, que é rua, tá? Vou anotar aqui para vocês. Aqui pode ser road, ou vamos colocar uma comma, vírgula, em inglês se chama comma. Street. Tá? Então, pode ser road ou street.
on Main Street. The bank is on Main Street. O banco é na rua principal. Ok? Carol, você pode falar como que é soletrar, desculpa, a vírgula, que eu não sei como que é. Claro. C-O-M-A. Comma. No espanhol fala igual, sabia? No espanhol eles usam coma também. Então, on a road or street or device. O que seria um device? Do you know what a device is? Look, this is a device. My phone. My computer is a device too. So, se eu quero dizer, eu gosto de jogar no meu telefone, né? Tem gente que gosta de colocar jogos no telefone para jogar no tempo livre. Eu vou dizer no inglês, I like to play on my phone, tá? Então, aqui, nós vemos que device pode ser phone, vou botar aqui cell phone, ou computer, for example. My cell phone or computer. Vou botar aqui embaixo, senão vai atravessar ali. Cell phone or computer seria o device, tá? Então, um example, I like to play on my phone. I am working on my computer. Ok? A gente não diz no inglês, I'm working. Como é que normalmente usam? Agora esqueci, tem uma palavrinha que em exercício é comum a gente ver os alunos usando. Se eu lembrar, eu digo. Mas é on computer, on cell phone. E como nós já vimos, on a day, on a date. Tá? Então, se eu tenho o dia e a data específica, eu uso on. My birthday is on August 9th. Christmas Day, like now we know, is on December 25th. Tá? December 25th. So that's what we have about on, okay? Now, about at. Agora sobre o at, gente. Tá tudo ok até aí? Any on? Tô indo muito rápido? Vamos lá, então. Tô tentando falar até devagar para que vocês possam pegar, entender. Dá tempo de anotar alguma coisa que vocês queiram anotar, tá? Mas se precisar que eu diminua o ritmo, é só falar. Vamos ver o at, tá bem? Olha essa imagem aí interessante sobre o at. Nós vemos dois, a gente pode dizer, caminhos, e o at está logo aí nesse cruzamento, né? E aí embaixo, aqui a gente tem o at com a imagem. Logo embaixo diz at a point. Tá vendo? Em um ponto. Se, por exemplo, I call Edileuza, and I ask her, Edileuza, where are you right now? Where are you right now? Oh, Carol, I'm at the church. I'm at the church. Ela está me dando um ponto específico, onde ela está, uma localização. Tá bem? Então, at the church.
ele normalmente o at aparece com esse exemplo de cruzamento. Mas eu acho que a maneira mais fácil de pensar é a questão de um ponto específico. Quando, por exemplo, eu também digo, Priscila, Bruna, let's go out on Friday. Let's go out on Friday. Vamos sair na sexta. Ok, Carol. Where are we meeting? Where are we meeting? We can meet at the movie theater. We can meet at the movie theater. Aonde vamos nos encontrar, Carol? Nós podemos nos encontrar no cinema, at the movie theater. Eu estou dando um ponto específico, ok? É quase que dando o ponto de referência, tá? Nesse caso. At the church. I'm at the church. We are meeting at the movie theater. Tem um exemplo também muito comum, que é, eu poderia dizer, I will talk to you at home. I will talk to you at home. Eu falo contigo, falarei contigo em casa. I will talk to you at home. Tá? Outro ponto específico. E depois nós temos o at para time. At a time. At 5 p.m. I leave my house. At 7 p.m. I have my English class. Ok? E por último, temos o from to, que a gente acabou de ver. O from to, a setinha já está dizendo, indicando aí, como se fosse um fluxo, né? Deu um ponto inicial, ponto final. E a gente vê que from a destination to a destination, de um destino para outro destino. Pode ser também from a time to a time. From a time to a time. De um tempo para outro tempo. Fala, Priscila. Minha dúvida é sobre o at. Tipo, você falou que confunde um pouco, porque, por exemplo, in a gente viu que é tipo dentro, né? E aí, por exemplo, quando fala em casa, a gente fala at home. Tipo, a gente tá dentro de casa, mas fala que tá em casa. Aí isso é confuso. Sempre que eu tiver em algum lugar, eu vou ter que falar at, ou em algum caso eu posso usar o in. Eu até falando de casa, eu posso usar o in, mas a construção vai ser um pouquinho diferente. Eu posso dizer, where are you? I'm. Mais comum é at, porque eu estou dando a localização específica. Mas vão haver momentos que você pode ouvir, I'm in my house. In my house. Nesse caso, o on nunca vai servir, tá? Quando eu estou falando do ponto específico onde eu estou. I'm in my house. Pode aparecer I'm in the church, que é dentro. Aí, realmente, dentro. A gente tem que ter em mente que tem esse sentido de estar dentro de algum lugar, né? Ou dentro de alguma coisa, o in, tá? Agora, o at já não tem nada a ver com o ponto com o significado de dentro, mas senão que de estar em um lugar específico, numa localização específica. Não sei se dá para entender um pouquinho mais. Eu sempre digo que é com o uso dessas preposições que vocês, igual teve uma aula que você comentou, né? As coisas vão se tornando mais intuitivas, onde você sabe
que é o at que você tem que usar, ou o when que você vai usar naquele momento. Ixi, eu acho que caiu a internet da Priscila. A minha tá caindo toda hora, eu nem peguei a explicação do at. Não, eu vi que caiu já 2 vezes, né? Eu estava dizendo, Jennifer, que o at, ele é usado para a gente falar de uma localização específica, de um ponto específico onde nós nos encontramos ou onde alguma coisa se encontra. Aí eu estava dando o exemplo para as meninas de quando eu quero sair e elas me perguntam, ok, where are we meeting? Where are we meeting? We are meeting at the movie theater. Vamos nos encontrar no cinema. We are meeting at my house. E eu dei exemplo que, ligando para a Edileuza, where are you? I am at my house. I am at my house. Então, fala de um ponto específico, uma localização específica. Aí a Priscila falou da questão do in, que tem momentos que a gente pode usar o in com também essa questão da localização. I'm in my house. I'm in the church. Mas o sentido dele é de dentro, de estar dentro de casa, dentro da igreja. E eu posso falar at the church, mas não estar dentro da igreja. Eu posso falar de at the movie theater, mas não significa que eu estou dentro do cinema. Sim? Entendi. E o at, que a gente conhece mais com o uso, né, de at a time, que eu digo da hora, at 10 p.m. At 7 a.m. I wake up. Que aí já é um uso que a gente está acostumado, sabe? Já grava que tem a ver com hora. E eu falava outra vez o from e to, que a gente acabou de ver, que é de um destino para outro, de uma determinada hora até outra. Como a gente viu o exemplo do texto. I have a meeting from 9 a.m. to 11 a.m. I go to the gym, foi o exemplo que a gente leu, from Monday to Saturday. Então, é usado para falar de períodos, no sentido de início e fim. Eu começo fazendo essa hora e termino fazendo naquela outra hora. Pergunta, gente? Questions? Edileuza? Carol, no caso, esse et aí, a gente vai ter que prestar atenção no texto para poder fazer a colocação dele. Você está querendo dizer? Sim. Ok. Não desanima não, esse ok foi como... Ok. Porque, tipo, como é que eu vou ler e saber encaixar? Por isso que... Entendeu? Porque a questão é que, às vezes, a gente tá escrevendo, aí acha que... Porque, no caso, eu que desconheço muitas coisas na escrita do inglês, aí eu deduzo que seria aquilo. Aí, quando eu vou ver na tradução, Resposta. não é aquilo isso, entendeu? Aí, Sim. esse é a minha complicação. Mas nesse início é normal. E eu até comentei, acho que foi na aula passada, de início, a gente vai precisar olhar as regrinhas para lembrar e usar. Com o tempo, vocês vão olhar e vocês vão saber. Eu já vi vários alunos meus que aconteceu isso. De início, nossa, professor, eu não sei como usar isso. Aí eu achava que era in e aqui é at.
Só que é on e é in. E aí, com o tempo, em exercícios foram evoluindo. Em quizzes, eu vi que foram acertando. Mas tem que praticar. Eu passei para vocês aquele PDF no grupo. Ele tem uma explicação muito legal, bem completa, sobre in, on, at, como preposition of time. E os exercícios estão muito legais. Se vocês fizerem, eu tenho o gabarito, posso corrigir, tá? Para que vocês pratiquem. E eu posso, claro, procurar mais exercício e colocar lá no grupo, porque tem vários temas que na apostila eu mesma acho que os exercícios não são suficientes, porque você vê uma vez e depois acabou. Não dá nem para praticar mais. E vocês precisam praticar. Igual esse exercício aqui da próxima página, ó, que foi que eu passei na semana passada, né? Prepositions aqui, time prepositions. Student A e B. Vocês tinham aqui várias frases para primeiro ver qual é a preposição. Ah, é tal. E depois responder. Assim, é muito bom fazer exercício, porque vocês vão pegando, vão olhar a regra? Vão olhar a regra. Mas depois vocês vão já saber, né? Como eu falava, com o dia da semana eu uso tal coisa, e com o ano também. E assim, entendeu? Vocês vão pegar, vão aprender, gente. É a prática, tá? Deixa eu ver que horas tem. São 8h37. Querem 5 minutos para descansar e a gente volta? Yes. Sim. Tá ok. Vou colocar um timer aqui de 7 minutos. Tá? Que aí dá tempo da gente ir e voltar. E aí dá para levantar, beber água, ir no banheiro, pensar mais sobre preposição. Recording. Nós já vimos que holidays são feriados. E o brasileiro conhece bastante holidays, né? O povo para gostar de holidays somos nós brasileiros. Tem nacionalidades, gente, que não suporta um holiday, porque para eles significa um dia menos de trabalho. E um dia menos de trabalho significa um dia menos sem ganhar dinheiro. Acredita? Tem culturas... É isso, nunca ouvi dizer isso. Tem. Eu não moro nesse país. Pois é. Feriado é muito bom para poder a gente folgar, porque senão o corpo não aguenta. Né? Em contrapartida, existem culturas que são a favor do descanso no meio da semana ou do descanso no meio do dia, como a famosa siesta, aonde eles entendem que o trabalhador precisa do descanso no meio do dia para render no dia de trabalho, para estar bem para trabalhar. Olha só. São culturas, né? E são influências também sobre essas nações, por isso que elas são assim diferentes. Mas nós adoramos um holiday. Embora não vamos aqui ver os holidays brasileiros, Brazilian holidays, vamos ver aqui um calendário, an American calendar, mas para a gente poder ver os holidays mais comuns, ok? Vamos começar com December. Ao invés de começar por January, vamos começar por December, que está aí no Christmas Day, December 25th. Nós temos ali circulado, que é o holiday, acho que mais famoso mundialmente, né, gente? Que é o nosso famoso Christmas, que nós já conhecemos muito bem, falamos disso na aula passada. Temos Christmas, que é no dia 25 de dezembro, December 25th. E depois do Christmas, nós temos o quê? New Year?
Perfect. New Year. Aqui ele coloca como New Year's Day, que é o dia de ano novo. New Year. Carol, aqui a Yes. gente fala Réveillon, né? É. Eles têm esse nome lá? Ou é Não, só isso mesmo? é só o New Year. Réveillon, nem sei se essa palavra é francesa. Eu não sei qual é a origem dela, não. É até algo curioso. Mas lá só New Year. Então, eles dizem, né, o New Year's Day, New Year's Eve. O New Year's Eve é a véspera do Ano Novo. Eve, que é I-V-I, E-V-E. New Year's Eve seria o December 31st. December 31st. E o New Year's Day, nós temos aí January 1st, ok? Logo depois do January, a gente tem em February, que essas duas palavrinhas são maravilhosas para a gente falar, né? Cheio de R. Nós temos o Valentine's Day. E o Valentine's Day, ele é comemorado em fevereiro e não em junho, como nós comemoramos. Aqui celebramos June 12th. June 12th. E lá, February 14th. Aliás, eu acredito que todos os países da América do Sul celebram no dia 14 de fevereiro. Só o Brasil que celebra 12 de junho. Sabia, gente? Mas tem algum país que celebre no dia 12 de junho ou é só a gente? Eu acho que é só a gente. Caramba, o mundo inteiro é em fevereiro? Olha, não vou te afirmar o mundo inteiro, que eu não sei. Mas, como estou te dizendo, todos os países da América do Sul celebram em fevereiro. Nos Estados Unidos, fevereiro, Canadá, fevereiro, no México, fevereiro. Eu não sei para a Ásia, né? Na Europa, como é. Mas o Valentine's Day normalmente é fevereiro, 14 de fevereiro. Eu acho que a gente é diferente porque o nosso esqueci o nome, nosso feriado, ele é similar, não acho que não é o mesmo feriado exatamente, porque, tipo, o Valentine's Day é tipo dia do amor, né? É de E aqui a gente fala dia dos namorados, dia de São Valentim, sei lá. Isso aí que eu ia falar, Algum santo da vida. San Valentim, que você vê na América do Sul, eles dizem isso, né? O dia de San Valentim, por isso que vem o nome Valentine, porque vem de um santo, né? Talvez o Brasil tenha escolhido o 12 de junho porque de fato era diferente, não o dia de São Valentim, mas um outro dia, né? Mas é algo curioso, né? Ainda mais sabendo que na América do Sul nós somos os únicos em junho. Então, nós temos o Valentine's Day. Depois, em March, nós temos Easter. Sometimes Easter will be just in April. Aí, ó, como tá em abril, tá vendo ali, ó? March and April, Easter, que é a Páscoa, né? E temos o importante feriado que é Easter. Then, in May, olha o que diz aí, Second Sunday of May. O que é o Second Sunday, gente? Segundo domingo. Second Sunday of May, we celebrate in the United States Mother's Day. Mother's Day. Aqui a gente celebra em maio também. É o segundo domingo? É a mesma coisa. Ah, É a não sei mesma porque eu coisa. tenho na minha mente que é o último. O Dia dos Pais, que é... A mesma coisa, segundo domingo de agosto. Ah, caraca. Minha mente que tá bitolada aqui. Então, Mother's Day é o Second Sunday of May.
Agora, olha que interessante aí, ó. June, what do we have in June? Third Sunday. Dia dos Pais. Aí nós temos o Father's Day. Na Argentina também, eu sei por causa do Benjamin. Na Argentina, eles comemoram junho, não é agosto. Father's Day em June. E aqui a gente celebra August. Second Sunday of August é o nosso Father's Day. Para eles é June. E o dia da independência nos Estados Unidos é o 4th of July. Independence Day. Tem até um movie about Independence Day. E eles comemoram mesmo, né? Assim, com roupa, com festa, comida, tudo. É muito diferente daqui. Aqui ninguém liga para nada, mas lá não. As escolas, né, que celebram algo, como celebra, mais com as crianças, né? Acho que para propósito educativo. Mas lá, realmente, lá, desde as crianças até os adultos, compra roupa com as cores da bandeira, eles têm os famosos churrascos, barbecues, que eles organizam em família, entre amigos. Lá eles emendam feriado ou não? Por exemplo, se feriado é sexta-feira, sábado eles não emendam. Se Não. tiver que trabalhar, vai trabalhar. Não costumo emendar nada, não. Os Estados Unidos é um dos países mais viciados em trabalho. É um dos países que acha um absurdo a questão da quantidade de feriados que possa existir num ano e a pessoa ficar sem trabalhar. Eles querem produzir e ganhar dinheiro. Eles querem se matar justamente de ganhar dinheiro. E a gente não faz tanta questão de ganhar dinheiro, a gente quer relaxar. A gente quer festa toda hora. Isso. Carol, aqui está repetido março e abril, Páscoa? Easter. Mas por quê? Eu diria que porque às vezes cai em março e às vezes cai em abril. Ah, tá. É a única explicação. É igual o carnaval, né? O carnaval que às vezes pega em fevereiro e às vezes não pega. Ou pega, né, finalzinho de fevereiro e início de março, né? Aí por isso. Normalmente a gente celebra April, né? Abril. Engraçado que em Israel também tem isso. Não tem o mês certo para eles comemorar a Páscoa. Aham. Ai, deve ser Aí muito é, lindo. Sei lá, na cultura deles, hebraica. Mas vamos lá. Então, July 4th, Independence Day. Quando que é o nosso Independence Day do Brasil? 7 de setembro. Como que eu digo isso em inglês? 7. Primeiro vem o mês. Ah, September. September 7. 7th. Ah, então eu tenho que me lembrar. É porque eu quero falar igual a gente fala, o brasileiro. Aí é onde eu me enrolo na hora de falar o inglês. Tem problema não. Lembra que no inglês vem primeiro o mês, depois a data. Depois da data. Tá? Tá, vou tentar gravar isso na minha mente. September 7th. Eita, sono alcançando a Priscila aí, gente. Sustenta, Deus. Então, nosso Independence Day é September 7th. Voltando para August, a gente aí celebra o nosso Father's Day no Second Sunday, embora nos Estados Unidos não tenha nada. É o mês mais lindo do ano, da vida, e não tem nada ali, que absurdo. Vazio. Quem aqui é de agosto? Só eu? Meu filho, o marido da Priscila. Ah, o Vinícius, qual dia? Fala aí, Priscila.
21st. Ah, I'm on August 9th. Essa data nobre, linda, amo a data do meu aniversário, gente. Para mim Então, também é um mês muito lindo, apesar que eu sempre escutava uma cultura que o mês de agosto o pessoal traduzia como mês do desgosto. Para mim, eu falava para minha avó, não tem nada a ver com isso, porque Deus abençoou todos os meses e é o mês que meu filho nasceu, para mim é uma maravilha. isso aí, isso aí. Que mané, mês de desgosto. Vamos lá. September, então, nós temos o Labor Day on the first Monday. Labor Day é o que dia, gente? Dia do trabalho. Do trabalho. Quando que a gente comemora? Acho que é 5 de maio? É maio, né? Primeiro. É 5 de maio. First, primeiro. É o primeiro? Primeiro, Na primeira? Pensei que primeiro era abril, o dia da mentira. não, Que não também é é. feriado, mas que... Eu lembro na escola que o povo gostava de ficar Também. pregando mais pegadinha nesse dia. Ah, era horrível. Horrível. Isso mesmo. Então, May 1st, we have our Labor Day. Labor Day. Very good. Estou rindo agora do April. Sabia que tem também, nos Estados Unidos, tem o dia da mentira, que seria, né? É chamado April's Fool. O Fool de bobo. F-O-O-L. Fool. April's Fool. É o dia da mentira deles. Só que agora eu já não lembro quando é. Não lembro. Lá tem esses dias de santo, essas coisas igual tem aqui. Negócio de santo, sei lá. Que às vezes aqui tem, mas não é feriado, né? Depende do estado. Tem aquela coisa. Será que tem alguma coisa assim lá? Olha, o catolicismo não é tão forte nos Estados Unidos, não. Na comunidade latina, sim, né? Mas não é tão forte. Eu estava até lembrando aqui que 5 de maio é, na verdade, comemorado Dia de los Muertos para os mexicanos, né? Eles celebram muito forte, até se pintam de caveira, né? Daquele filme Coco. Eu não vi o filme Coco, mas eu sei que ele está falando dessa tradição e é muito verdadeiro. Eles celebram, os descendentes de mexicanos e mexicanos, eles celebram lá. 5 de maio, 5 de macho, como diz meu marido, falou o espanhol argentino. Xuxuxu. Então, September, depois nós temos October, que é o Halloween, 31st. On the 31st of October, we have Halloween. E aqui a gente tem o Dia da Reforma, né, gente? Que já tem alguns anos que celebramos o Dia da Reforma Protestante. E não Halloween, para nós que somos cristãos, né? O que a Edileuza vai falar? É isso que eu queria. Desculpa, fala aí, Edileuza. É o mês mais lindo do universo. O meu também, o meu também. Também acho. Quando Hein, eu Carol? descobri esse Halloween, eu não gostava. Eu falei, não tinha que cair em outro mês, não tinha que cair no meu? Poxa, O seu mês exclusivo? claro, eu sou dia 1º. Eu Ô, falo Carol, que eu chamo as pessoas. Vem, gente, chegou outubro. logo no primeiro dia? Eu sim, você é que É. dia? Eu sou 21. Então, viu? Eu te chamo também. Carol, o que eu queria saber, justamente sobre isso, a questão do Dia das Bruxas, como é algo muito cultural de lá, né? Cara, quem é evangélico comemora esse dia na escola, pedindo doce, essas coisas? Os nativos? Uhum. Tem Porque muito. eu estava me perguntando isso, que pra gente aqui, né, é diferente. Sim, a gente sabe separar bem. Você lá encontra pessoas que vão defender que não deve ser celebrado, mas a maioria
mesmo cristã, acredita que não tem problema nenhum. E a família toda compra fantasia ou cria sua própria fantasia, né? Monta fantasia, né? De personagens, sai para buscar doce na vizinhança, decora a casa. Isso aí é bem forte. Isso aí é um exemplo de deixar a cultura sobrepor princípios e valores, né? Na minha opinião, gente. Carol, falando sobre o Halloween, Hum, aqui perto, né, aqui no Irajá, tem uma escola que ela é uma escola taxada como assim, a escola é cristã. uhum, E lá na escola, eles fazem isso, eles comemoram, porque assim, é o calendário, né, da escola, e tem esse dia comemorativo. Quer dizer, isso que é de lá do outro país, já estão trazendo também para cá. E uma vez, tem um vizinho aqui, na época eles eram bem menores, as crianças, vieram aqui na minha porta, eu era recém-moradora aqui, simplesmente veio, né, as duas crianças, são irmãos eles, aí vieram aqui na minha porta, bateu no portão. Aí eu estava lá na cozinha, a Vinícius atendeu. Mãe, estão chamando a senhora. Aí eu não conheço ninguém. Aí eu olhei para a cara das crianças, boa noite, pode falar. Aí eles, doce ou travessura? Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Fechei a porta e entrei. Vinícius ficou por conta comigo. Mãe sem ignorância, eu falei assim, eu não moro nos Estados Unidos, estou no Brasil, então eu tenho todo o direito de não aceitar essa cultura. E está repreendido mesmo. Não vou nem aceitar nem dar doce, que eu não tenho, nem vou aceitar a travessura por ser castigada, porque parece ser isso, por não dar doce para eles. E eu tô Ai, Edileuza. na cara. Ah, gente. Aqui é igual, aqui no caso, esse negócio de doce, é o pessoal do São Cosme e Damião, né? que é Que setembro, né? sei lá, nem sei, só sei que minha mãe sempre falava que era para eu não aceitar, e uma vez eu aceitei sem saber, eu não tinha me ligado, eu era criança, né? Não tinha me ligado que aquilo era São Cosme e Damião, e aí depois minha mãe falou, não, não vai comer esse, porque eu nem lembrava disso. Aí minha mãe não deixou eu comer os doces. E minha prima, que era minha vizinha, falava, dá tudo para mim que eu como tudo, ela comia tudo. Eles começam dia 27 de setembro e vai até o dia 12 de outubro, por causa do Dia das Crianças. Não, eu não sabia que era até 12 de outubro. Eles finalizam dia 12 de outubro e eu já peguei uma vez, já passei mal, aí nunca mais eu peguei. E eu vi coisas, sério, eu vi a mulher lá se manifestando, eu fiquei com tanto medo, joguei o doce, saí correndo. Aí o meu irmão, como ele é igual peixe, morre pela boca, me dá, não joga fora não. E saiu catando os doces e eu saí desesperada, comecei a chorar. Então, desse dia para cá, nunca mais na minha vida eu comi. Deu É. mole, não fez igual eu, não orou antes. Não é a questão de orar, se já vem com a intenção e você sabe, o orar não vai desfazer. Tá Ora cutucando, antes e come, tá te pronto. cutucando Deus aí repreende hoje, todo Lê. mal. Eu sei, ela é demais. Não, mentira, eu não faço isso não. Só fiz isso uma vez. Eu era criança, fui na aula dos meus primos, mas foi só uma vez só. Mandou a Maria Mole para Eu acho dentro. que se eu fiz foi na inocência, porque tanto que eu cheguei em casa com doce e minha mãe ficou, você pegou doce, não era para pegar o doce. Ai, meu Deus do céu. São muitas histórias para contar. Vamos lá, que a gente está terminando esse calendário aí, ó. Depois do October, nós temos o November, onde tem também o feriado ultra mega conhecido dos Estados Unidos, que esse sim a gente poderia trazer para nós, né? Que é o Thanksgiving, on the last Thursday of the month. Então, toda a última quinta-feira do mês de novembro é celebrado o Thanksgiving, tá? Super importante. Então, eu diria que tanto quanto o Natal, porque é um dia que fazem peru assado, comida pra caramba, convida a família toda, amigos. Então, o Thanksgiving, né, é um dia bem importante, tá?
E logo depois tem o feriado da Black Friday. Tô zoando, não é feriado não. O Black Friday, ele sempre acontece depois da Thursday de Thanksgiving. Eu acho não, com certeza foi estratégico dele colocado depois, porque assim a pessoa não esquece, que é a Friday depois do Thanksgiving. Tá? Aqui do lado, a gente tem um balãozinho bem simples que está relacionado à atividade aqui de baixo, aonde nós temos um rapaz, um garotinho que diz: And what are you doing for Christmas? I'm going to make Christmas cookies. I'm going to make Christmas cookies. Aqui nós temos, claro que antes do exercício temos aqui, ó. These are the most celebrated holidays in the United States. Esses são os holidays mais celebrados nos Estados Unidos, como a gente comentou. Do you know what are the most celebrated holidays in Brazil? Você sabe quais são os feriados mais celebrados no Brasil? A gente acabou comentando, né? Dos nossos feriados. E aí diz, what is your favorite holiday and why? Qual é o seu holiday favorito e por quê? Vocês podem estar respondendo essa perguntinha. A gente até comentou, eu acho, não sei se foi aqui nessa turma. Foi sim que a gente falou que o nosso favorite era o Christmas, né? Que a gente come pra caraca. Que a gente pode comer bastante. Aqui embaixo, no exercise 10, nós temos um exercício de matching the two columns. Então, diz, match the sentences below according to the first example. Aqui vocês, em casa, vão... como é que é em português, né? Não é ligar, porque não é de Responder. corresponder, exatamente. Vão ver qual corresponde a qual. Aqui ele já te dá o start, o início, né? Na letter A diz, what is Anne doing for Christmas? Lembra do balãozinho aqui? Anne, what are you doing for Christmas? I'm going to make Christmas cookies. Então, she is going to make Christmas cookies. Essa parte aqui não está falando simplesmente, somente de holidays. Qual o intuito? Que vocês, dentro da temática de holidays, também prestem atenção aqui no nosso going to. Se você vê, as frases estão usando o present continuous e usa bastante o going to, que a gente viu que se trata de planos para o futuro. Lembra disso? Future plans. Então, what are you and your friends doing for Independence Day? Na letra B diz, o que você e seus amigos vão fazer para o Dia da Independência? What are you doing for Easter? What are your parents doing for Thanksgiving? What is Edward doing for Mother's Day? And what is Brittany and Michael doing for Valentine's Day? E aí vocês vão marcar, né, correspondendo, colocando as letrinhas, tá? É bem tranquilo. Tenta adivinhar e ver qual o correto pelo contexto, ok? Se não, se tiver muito complicado, aí traduz uma palavrinha ou outra que vocês acreditam ser as palavras-chave das frases para vocês conseguirem completar, tá? Então, vocês vão fazer esse em casa, exercise 10. Isso aqui é um jogo de tabuleiro. Por isso que eu acabo saltando ele, porque é um jogo de tabuleiro. A gente faz em sala presencial. Esse aqui, depois eu quero ver, me mandem foto desse crosswords que vocês fizeram. Quero ver se vocês escreveram direitinho. Tá? Foi da semana passada. Esse a gente fez em sala. E esse eu falei que a gente não ia fazer, que eu ia dar holidays antes. E aí vocês vão fazer essa semana. Vamos ver do que se trata esse exercício aqui, ó. Answer... O exercício que você falou que é para
Mandar é no privado? Pode mandar no privado. Tá? Igual foi na semana passada que vocês mandaram. Answer to the questions below. Then share your answers with a friend. Então, você tem que responder as perguntas abaixo. São 3 balões aí, certo? No primeiro diz, vocês vão me dizer o que está escrito aí, ó. Is there any holiday in the United States that you would like to celebrate in Brazil? Why? Traduz para mim essa pergunta aí. Se tem algum feriado nos Estados Unidos que você gostaria que fosse celebrado também aqui no Brasil e por quê? Very good. Eu já expressei minha vontade, né? O Thanksgiving eu adoraria que a gente celebrasse no Brasil. Então, você vai dizer, is there any holiday in the United States that you would like to celebrate in Brazil? Yes, there is. Aí você vai dizer qual, né? Aqui. Deixa eu escrever aqui, peraí. Se a tua resposta for positiva, né? Se não, se for negativa, no, there isn't. Mas, no meu caso, yes, there is. I would like to celebrate. Aí você vai dizer qual que é que você gostaria de celebrar. Sim, existe. Eu gostaria de celebrar. Aí você diz qual é. Quando ele te faz a pergunta why, eu começo respondendo como? Isso, eu li o lábio da Priscila, porque ela não abre o microfone, né? Cara de pau. Because, aí você vai lá e responde a razão pela qual você gostaria de celebrar, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a essa questão, porque não precisam criar algo enorme, mirabolante. Vai direto ao ponto, tá? Which holidays do you celebrate with your family? Traduz para mim. Abre o microfone, Priscila. Which holidays do you celebrate with your family? Quais os feriados que você celebra com a sua família? Aí você vai dizer quais. We, como está perguntando, with your family, você com a tua família. We celebrate, aí você vai dizer quais são que você celebra com a sua family, tá? A gente que gosta de celebrar feriado, né? Vou colocar alguns bocadinhos aí. A última. What food do you and your family like to eat for Christmas and New Year's? Qual é a tradução aí? Qual comida você e sua família gostam de comer no Natal e no Ano Novo? Perfect. Thank you, Jennifer. Well done. Então, você vai dizer qual é a comida que tu gosta de comer. Aí você vai começar dizendo, como está perguntando de você e sua família, nós, né? We like to eat. Aí você diz, rabanada, Pernil, pudim de bacalhau. leite, bacalhau, pernil, presunto com pêssego. Você vai colocar aí. E vai se virar para escrever isso em inglês, que eu quero ver isso em inglês, hein? Tô brincando, gente. Rabanada, eu não faço ideia de como se escreva em inglês, tá? Você pode até botar Eles nem devem conhecer, né? rabanade. Coloca rabanade, que a gente vai saber o que é. Ah, meu Deus. Ó, Jennifer, respondendo a tua pergunta, tem as French toasts que eles fazem que parece um pouco com a rabanada. Não é igual, mas parece um pouco, porque eles fazem também o pão, só que eles usam um pão que parece pão de forma, só que ele é mais grosso.
não é fininho. Ah, acho que eu já vi isso aí. Aí também mergulha no ovo, leite, açúcar e coloca canela. Então, é muito igual mesmo. E aí, eles normalmente, quando vem rabanada, falam, é French toast. Para mim, não é. Porque rabanada é rabanada, né, gente? Eles não sabem fazer rabanada recheada. E aqui no Brasil a gente faz. Mas a Edileuza sabe, eu vou cobrar. Ela vai trazer no dia que vocês forem vir comer aqui a comida da lenha. Tá Como prometendo. é que você descobriu? Porque eu vi a aula. Gente! Sei não, é a invenção da Priscila, ela que sabe fazer. Não, tu veio fazer propaganda do seu talento, que deu a receita, tu faz. Então já era, Deus. E Já eu tô era. 2 dias com vontade de comer doce, aí fui ouvir hoje a aula falando de rabanada, que ódio. Vamos entregar uma lista de receitas e a Edileuza manda ver na cozinha. Ó, gente, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Não sei se pode, Aí, ó, mas já estou aí, ó. fazendo. Não, domingo agora tem um culto muito importante lá na Marileia. Quem quiser descobrir aí algumas comidas de lá de Israel, é só ir. Vai ter hummus, vai ter falafel, vai ter o pão pita. Bom, Pita é muito bom. Eu vou só pela comida. Que horror! Você vai trabalhar e vai ter lá a banda Cristos. Vai ter uma missionária que vai estar tocando chofar. E vai ter também alguns esclarecimentos sobre o povo de Israel que às vezes a gente desconhece. E o porquê que nós temos o dever de estar intercedendo por Israel. Muito legal, muito bacana isso. Aí, quem não tiver para onde ir no domingo, está convidado. Porque eu sei que dia de domingo é dia de culto nas igrejas, né? Uhum. Aí serão bem-vindos. Thank you very much, A Edileuza. Edileuza mora longe e congrega aqui? Sim, Caramba, Edileuza. Vem de longe, hein? Viaja. às vezes, quando eu não vou de carro, eu vou de ônibus, vou de trem, e aí eu vou indo. Semana passada eu estava no congresso ali na Matriz. Fui de manhã e fui à noite. Ah, Das poxa, eu nem mulheres. pude ir, da Menina, foi muito bom. União. Eu assisti em casa, porque eu tava, nesse dia não estava muito bem, não, eu estava passando mal. Eu ia, porque quando é assim, eu vou na sexta-feira, e aí eu fico já direto lá em Austin, mas aí eu não pude ir, aí eu fiquei assistindo. Até a Priscila achou que eu estava fazendo bala, veio fofocar, aí eu falei, estou assistindo o culto. Aí ela voltou. Ela veio para comer, diz ela que queria provar da bala para ver se tinha dado certo, estava bom. Como que vai vender sem saber se tá bom, né? Tem que ter uma degustação. É um test drive, né? Para poder garantir a qualidade do produto. Olha só, o pessoal que fez o homework da semana passada, mandem foto também do 15 que vocês fizeram e do postcard, ok? Tô doida para ver esse postcard de vocês, para ver como saiu. Para ver para onde que a Edileuza foi. Olha, eu fui longe e é verdade. Eu estou mandando para você, Carol. Manda mesmo, pode tirar e mandar, que eu vou corrigir para poder dar o feedback para vocês, Só tá? que o meu foi pouco assunto, resumi o máximo, porque eu até algumas coisas eu tive que ir no Google para poder traduzir assim, o que era, porque eu coloco nas ordens erradas. E em cima eu fiquei meio em dúvida em algumas respostas, mas está completo. Isso que importa, fez o exercício, está completo. Isso que é importante, né? Eu quero mostrar para vocês, antes da gente ir embora, outro exercício que vocês vão fazer nessa semana. A gente não passou na semana passada, né? O reading menu. Tá. Vamos lá. Tá vendo esse texto aqui, última página da unidade de vocês? Ele diz soaking in the word of God, né? Que seria ir mais profundo na palavra de Deus.
Cada unidade tem um texto desse e você tem uma história diferente que vem da Bíblia, tá? Esse daí trata do The Exodus and the Promised Land. Não sei quem já leu, né? Por curiosidade, já começou a ler. Leiam esse texto. A tarefa de vocês, que vocês vão ter para essa semana, é ler esse texto para vocês responderem a seguinte questão. O Reading Menu, ele se trata de um exercício para que você, mais do que nota, porque o importante no Reading Menu não é a nota, mas é para que vocês possam praticar o reading de vocês, reading skills, leitura, e o understanding, que é o entendimento. E a gente pede que vocês respondam a perguntas que são essas de 1 a 9, tá? Em 3 formatos. O primeiro pode ser gravando a resposta de vocês num áudio e mandando para o professor. A segunda é escrevendo a resposta e mandando para o professor. E a terceira é escrever e compartilhar em sala de aula. Para quê? Para que você possa ter a oportunidade de praticar o writing, que é a escrita, ou então o speaking, tá? A fala de vocês. Nesse primeiro reading menu, que vocês vão ler o texto de Êxodo e a Terra Prometida, eu vou pedir para vocês fazerem a option 2. Look at the option 2. Write your answer. A opção 2, eu vou mandar o PDF dessa página do reading menu, porque não tem na apostila de vocês, o B2. Vocês vão escrever a resposta da número 7, que diz assim, ó. Which fact did you find the most interesting? Explain why. Então, tu leu lá o texto, beleza, conheço a história, estou lendo agora em inglês. Qual fato da história você achou mais interessante? Explique por quê. Você vai, depois de ter lido, tem que ler para poder escrever a resposta. Vai escrever a tua resposta, lembrando que é sempre tudo em inglês, e você vai explicar o porquê. Então, por agora, nessa unidade, vocês vão somente escrever e me enviar, tá bem? Pode me enviar, que eu vou corrigir para dar o feedback a vocês. Nas próximas unidades, eu vou mudar. Vou mudar a resposta que você, ou a pergunta que vocês têm que responder e a forma de responder, tá bem? Ficou entendido? Sim? E Você está pedindo... Ah. Desculpa, Carol. Fala. Você está pedindo para a gente falar em áudio a pergunta, é isso? Não. Só a resposta? Dessa unidade, você vai somente escrever sua resposta e me enviar. Não vai precisar gravar. Tá bom. Tá? E a pergunta dessa unidade vai ser a número 7. Which fact did you find the most interesting? Explain why. Tá bem? Esse self-check que está aqui embaixo é para vocês poderem conferir, checar se vocês, na resposta, incluíram o que está aí, ó. I answered the question that I chose. Eu respondi a pergunta que eu escolhi. No caso, a professora está escolhendo, tá? Então, eu respondi a pergunta. Aí, se respondeu a pergunta, ok. I wrote in complete sentences. Eu escrevi em sentenças completas, frases completas. Se escrevi, tá ok já. I used examples from the text to support my answer. Eu usei exemplos do texto para dar suporte, apoiar a minha resposta. Se você fez isso, show. I edited my work to make sure it made sense. Eu editei meu trabalho para garantir que faça sentido.
editar, você talvez pense no computador, mas é o caso de talvez você escrever um rascunho, depois você rever, escrevendo tudo certinho, para que, né, as suas frases estejam fazendo sentido, estejam coerentes, né? Você tenha escrito em ordem do que aconteceu na história, para não ficar uma coisa confusa quando eu for ler, tá bom? E além disso, o que nós temos em final de unidade? Quiz. O quiz. Nós temos o quiz, minha gente. Desligando a nossa aula, eu vou mandar o link do quiz lá no grupo, tá? Vou deixar já o link. Vocês têm uma semana para fazer, submetendo ele, né? Para que eu possa, então, corrigir e dar aí o feedback para vocês, lançar nota, mandar nota para vocês, tá bem? O quiz é um teste, como aqui a maioria já sabe, a Priscila vai fazer a primeira vez o nosso quiz. É um teste daquilo que a gente viu na unidade, tá? Ele vai ter vídeo, áudio, questão de múltipla escolha, às vezes tem de falso verdadeiro, tem questões por extenso, tá? Então, você vai ver que tem tudo a ver com o que vimos na unidade 1. A gente não vai fugir disso, não, tá? Aí eu mando o link para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? O exercício da preposição, que eu falei que ia começar, tentar fazer com vocês em aula, não fiz. Quem fez ele, me manda. Quem não, faz ele. E me pergunta, se está muito complicado, me pergunta, manda áudio, tá? Que é o do Teach This. Espera aí, deixa eu botar na página aqui. Vocês vão falar, caraca, Carol, passou muita coisa, que isso, que absurdo. Quando vocês fizerem, vocês vão ver que não é tanta coisa, não. Parece, mas não é. Esse aqui, ó, que tem Student A, Student B, tá? Primeiro completar com a preposição, depois responder a cada pergunta. Se vocês fizerem um pouquinho da tarefa a cada dia, vocês vão conseguir completar tudo em uma semana. Se deixar, não sei, né? Se deixar para fazer tudo em um dia, talvez pareça muito e você fique mais estressado. Mas se fizer um pouquinho cada dia, vai dar. Tá bem? Carol, nessa aí, a gente vai encaixar o que está precisando, né? A gente vai ler a frase e vai encaixar. Aí embaixo, nessa linha, não é para copiar, é para dar a resposta do que ele está perguntando? Exatamente. Ó, vou tá. fazer aqui a primeira, ó. Eu What do you usually do the evening? Qual é a preposição aqui? Eu acho que eu botei... como é esse IN? N, tá certo. N. Tinha falado N. Aqui, ó. What do you usually do in the evening? O que você normalmente faz à noite? I usually... Acho que até dei esse exemplo. Watch TV. Eu normalmente assisto TV. I usually watch TV. Tá? What are you usually doing? E aí, o que você acha que é aqui, Edileuza? What are you usually doing It. at 11 a.m.? On. Very good. É isso aí, on Monday. On O que Monday. você normalmente está fazendo às 11 da manhã, às segundas-feiras? Aí tu vai Work. pensar. I am work. Trabalhando. Uau, que é isso, hein? I am working. Arrasou, viu? Acertei. Tá rindo Vou aí, tô comemorar feliz, com gente. peixe.
Primeira vez que eu ouço alguém dizer que vai comemorar alguma coisa com peixe. Vai lá, desfruta, comemora. Ai, Tá? Assim que é o exercício, gente. Preencheu, leu a frase e a pergunta responde. Tá? There are no mysteries. Carol, uma pergunta sobre esse exercício. Hum. Sempre tem que falar, porque, tipo assim, geralmente no português, né, se pergunta assim, o que você normalmente faz às 11, à segunda-feira? Fala assim, eu cozinho. Fala assim, eu normalmente cozinho. A gente tem que sempre responder isso, eu geralmente cozinho. Ó, Pode falar assim, eu cozinho. pois é, a gente falando vai direto ao ponto, né? Que horas que você vai trabalhar? 7. Eles só dão um número, né? Mas nós cobramos essa resposta mais completa por conta de gramática, porque é a maneira da gente ver se você está escrevendo com a estrutura correta. Tipo, a gente está vendo um tempo verbal e o tempo verbal tem uma estrutura. Deixa eu ver se a Priscila compreendeu. Porque no aprendizado do inglês, a gente vê a resposta dos alunos inverte muito a ordem das coisas. Quando você inverte, você muda sentido ou até perde o sentido. Então, por uma questão gramatical, tá? Obviamente que em quiz e até em prova, já aconteceu muitas vezes de eu considerar a resposta que não estava completa, mas porque eu vi que o aluno entendeu a pergunta e soube responder, apesar de não ter dado a resposta completa. Na prova oral, a gente já não vai exigir, na verdade, que você dê aquela resposta toda completinha até o ponto final. Aí você pode ir mais direto ao ponto na prova oral, entendeu? What do you usually do at 11 p.m. on Monday? I go to sleep. I sleep. Aí não estou esperando que você, na oral, né? Que você dê aquela completona. Mas você pode ir direto ao ponto, porque é como se eu estivesse conversando com você. Tá? Bruna tá aí? Sim. Breno, tá triste, Breno? Breno tem uma cara de triste, tá entediado? Tá com sono? Tá cansado? Tá bom, Breno. Vamos terminar, então? Breno, quero te ver aula que vem, hein? Olha lá, hein, Breno? Não tô te ouvindo. Tá baixo o som? Ah, agora voltou. Não, semana que vem eu vou estar aqui sim, se Deus quiser.